E aí pessoal, olá, aqui seu professor Lucas Branquinho novamente. Hoje venho trazer uma aula de decomposição vetorial. Bem, antes da gente começar a trabalhar o que é decomposição vetorial, vamos explicar na verdade, primeiramente, o que é um vetor. Um vetor é uma grandeza física que é necessário três informações importantíssimas para você descrever o que vai ser essa grandeza física. Primeiramente é necessário um número, depois vem a direção e depois vem o sentido. Essa parte do número é a parte quantitativa, é o valor numérico. Ou seja, vamos supor que aqui a gente tem um plano cartesiano. No eixo X aqui, horizontal, e vertical o eixo Y, tá? Vamos supor também que esse tamanho dessa seta vai me dizer o tão grande essa grandeza física é. Por exemplo, exemplos de grandeza física que são do tipo vetoriais: velocidade, aceleração, força. Essas grandezas são do tipo vetoriais. Para você entender essas grandezas, é necessário você saber a quantidade numérica, ou seja, um valor numérico, um valor de uma velocidade, o valor de uma aceleração, o valor de uma força. É necessário também você saber a direção X, direção Y. E também é necessário você entender para qual sentido essa força está voltada. Se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo, para o sentido positivo, para o sentido negativo. Então isso é você falar sobre uma grandeza física do tipo vetorial. Então vai ter essas três informações. Então a parte numérica seria o tamanho dessa seta, a parte de direção, nesse caso seria uma direção aqui na minha diagonal, e a parte de sentido para onde aponta a cabeça da minha seta, por exemplo. Vamos supor que esse vetor aqui, essa seta vermelha, é uma seta do tipo de força. Ou seja, vamos supor que aqui eu vou ter, por exemplo, eu tenho uma bola aqui e vai vir um rapaz e vai chutar, vai dar um chute nessa bola e essa bola vai fazer esse movimento para cima. Tá? Bem, no momento que ele chuta esse movimento para cima, a bola vai estar com uma velocidade nessa direção. A força foi dada nesse corpo e ela vai ter uma certa velocidade para cima. Então, eu tenho um vetor força e depois vai ter um ganho de velocidade. Vamos supor aqui que essa aqui vai ser a projeção dessa velocidade dessa bola. Então, eu vou ter uma velocidade que vai estar subindo. Só que quando você dá um movimento que é na diagonal, ao mesmo tempo que ela ganha altura, ela também ganha distância na minha horizontal, na minha componente horizontal. Ou seja, essa diagonal ela é uma representação de partes do eixo horizontal e partes do eixo vertical. Então, a decomposição vetorial vai ser para você saber o quanto dessa parte está no meu eixo X e quanto dessa parte está no meu eixo vertical, eixo Y, tá ok? Então, essa é a velocidade com que esse corpo está subindo. É importante a gente colocar em cima da minha grandeza física essa setinha, que essa setinha representa que é uma grandeza física do tipo vetorial. Então, essa vermelha aqui é a minha velocidade. E eu vou ter também uma velocidade na minha direção X e uma velocidade na minha direção Y, porque a cada segundo que passa eu ganho distância X e a cada segundo que passa eu ganho uma distância em Y. Então eu tenho que fazer uma projeção desse vetor resultante, que é o vetor que realmente está sendo reproduzida a minha velocidade, e projetar ela no eixo X. Como é que eu projeto ela no eixo X? Eu vou lá no final e vou traçando uma setinha, como se eu estivesse fazendo a sombra dela no meu ponto aqui, ó, horizontal. Então, daqui até aqui, esse aqui é a minha velocidade em X.
porque eu acabei de fazer uma projeção em x. Perceba uma coisa, o que a gente já pode falar sobre essa velocidade de x aqui, ó? A velocidade no eixo x é um vetor também. E ela vai ser igual ao quê? Vamos prestar atenção aqui. Que tipo de triângulo a gente possui aqui nesse caso? É um triângulo retângulo. Um triângulo aqui que temos um ângulo de 90 graus. E temos um ângulo aqui também, um ângulo θ. Um ângulo que a gente não sabe qual é, mas aqui pelo desenho aparentemente é um ângulo de 45 graus, tudo bem? Agora vamos supor uma coisa. Com esse triângulo retângulo, utilizando as regras do triângulo, como é que eu posso definir o valor de Vx, o valor da minha velocidade em x? Posso fazer da seguinte maneira. Essa aqui é a minha hipotenusa, esse aqui é o meu cateto adjacente, esse aqui é o meu cateto oposto. Então, pelas regras dos senos e cossenos, catetos, né, a gente vai falar o seguinte, que a minha velocidade, velocidade em x ela é igual a velocidade, que seria a hipotenusa, multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre elas, ou seja, cosseno de θ. Ou seja, velocidade de x é igual a v vezes cosseno de θ. Olha, então a gente acabou de definir então a nossa decomposição em x. Para definir a minha decomposição em y, como é que vai ser então? Eu vou fazer uma projeção dessa altura, né? Vai ser uma sombra no meu eixo vertical. Pensa nessa sombra como se fosse um sol. Se eu tivesse um sol exatamente em cima, ele estaria projetando essa sombra. Se eu tivesse um sol aqui nessa lateral, a sombra estaria nessa altura. Então essa altura aqui todinha é a minha componente vertical VY. E perceba uma coisa, que essa altura aqui, ela é idêntica a essa altura aqui. Ou seja, essa aqui também é o meu VY. E pela regra do meu triângulo retângulo aqui, eu consigo definir o meu cateto oposto como sendo a hipotenusa multiplicado pelo seno do ângulo formado entre eles, vezes o seno de θ. Então, Vx, V cosseno θ, e Vy, V seno θ, ok? Então, essa é a nossa decomposição vetorial, tudo bem? Vamos colocar em prática? Então, se liga aí. Olá, então, vamos lá para a prática, então. Imagine uma força F de módulo de 100 newtons que faz um ângulo de 30 graus com o eixo x. Determine Fx e Fy. Como é que a gente vai determinar, então, esse vetor, né? Esse vetor da força F? Vamos supor aqui, eu vou ter um eixo vertical e vou ter um eixo aqui horizontal. Eixo x, eixo y. Bem, aqui agora a gente vai ter uma força F, e vai ter um ângulo aí formado entre o eixo x, né? Entre essa força F e o eixo x, a gente vai ter um ângulo formado aí de 30 graus. Então é assim que se desenha o vetor, é assim que você vai se imaginar aqui. E esse aqui é a nossa F, que vale 100 newtons. 100 newtons. Se a gente for fazer a projeção, que nem a gente fez no exercício anterior, né, na explicação, a gente vai ter aqui uma projeção da sombra no eixo x, né? Então daqui até aqui eu tenho uma f de x, e eu vou fazer a minha projeção da minha componente vertical. Então daqui até aqui eu tenho minha fy, que é a mesma coisa daqui, né? Minha fy aqui. Lembrando, né, que todos são grandezas vetoriais, eu posso colocar aqui essa setinha para indicar que é um vetor, tá? Bem, agora que a gente já tem o desenho, a estrutura, viu que nessa questão aqui não foi dado o valor nem do seno e nem do cosseno dos ângulos, né? Alguns exercícios eles vão dar, outros não vão dar, porque geralmente 30, 45, 60 são os ângulos mais utilizados que a gente tem que saber ter decorado. Então aqui a gente tem seno
cosseno, né? Aí a gente vai ter 30, 45 e 60 graus. Como é que a gente pode, então, fazer uma musiquinha aqui para poder saber esses valores? Alguns aí já devem saber que já tem colocado muito isso em prática em sala de aula. Bora lá, como é que faz? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos, 2 embaixo de todos. Raiz de quem não tem 1, ou seja, aqui tem 1 e aqui tem 1. Então eu vou colocar raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui. Então bora lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos, raiz de quem não tem 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos, raiz de quem não tem 1. Tá ok? Decorou essa tabelinha aqui, guardou ela na mente, tá? E aí a gente consegue fazer os exercícios aqui de decomposição vetorial, tá? Eu posso fazer o seguinte também, caso você já tenha pegado a manha de como que a gente vai resolver esse exercício, dê uma pausa agora no vídeo, tenta responder essa questão aqui e manda aí nos comentários qual que é a resposta desse exercício aqui, tá ok? Temos que achar o valor de f de x e o valor de f de y, tá? Se você já deu uma pausa, vamos continuar. Aqui, para quem já tentou fazer o exercício, vamos lá. Eu falei no quadro anterior que a decomposição, então, de f de x, eu tenho que fazer o quê? Pega a minha resultante, f. Se eu quero achar o x, então eu vou multiplicar pelo cosseno do ângulo θ. E para y, eu vou fazer o quê? Pego o meu vetor resultante aqui, minha força, e multiplica pelo seno do ângulo θ. Como é que vai ficar isso aqui, então? Ainda dá tempo de pausar, hein? Dá pausa aí e resolve. Como é que a gente vai responder isso? F de x é igual a F vale 100 newtons. Então você vem aqui e coloca 100. Cosseno de θ. Quem é θ? É o ângulo formado entre o f de x e o f resultante. Então esse é o θ aqui, ó, 30 graus. Cosseno de 30. E f de y, como é que vai ser então? F de y é igual a 100 vezes o seno de 30 também. O ângulo formado desse mesmo triângulo aqui. Que o cosseno representa, né, o nosso cateto adjacente e o seno representa o nosso cateto oposto. Então aqui vai ser o seno de 30 graus. Então vai ficar, então, f de x é igual a 100 vezes cosseno de 30. Você vem aqui na tabelinha e fala, cosseno de 30, ó, raiz de 3 vezes, dividido por 2. E o seno de 30, meio. Então aqui vai ficar 100 vezes raiz de 3 sobre 2. E aqui vai ficar f de y é igual a 100 vezes 1 sobre 2. Como é que vai ficar essa resposta, então? 100 sobre 2 vai dar 50. Raiz de 3 newtons. E como é que vai ficar o f de y? 100 sobre 2, 50 newtons. O que a gente poderia até falar também, a força, quando o ângulo é de 30 graus, ela é maior no eixo x ou no eixo y? Presta atenção aqui que raiz de 3, ela é maior do que o número 1. Então, se eu multiplicar 50 por um número 1,01, 1,02, se for um número maior do que 1, já vai dar um número maior do que ele mesmo, do que 50. E aqui deu 50. Então, no ângulo de 30 graus, também a gente tem uma força no eixo x bem maior, tá ok? Se a gente quisesse algo mais no meio a meio, a gente teria então que colocar o quê? Responde aí, dá uma pausa e responde. Se eu quisesse uma f de x e f de y com a mesma proporção, a gente teria que ter qual o ângulo formado entre a força normal e a minha horizontal aqui? Pensou? Escreveu aí nos comentários? Se você respondeu 45 graus, você acertou, porque 45 graus
tem o mesmo valor para seno e para cosseno. Então, quando eu colocasse aqui o seno de 45, ia dar o mesmo valor quando eu colocasse aqui o seno de 45, né? Cosseno e seno. Tá ok, pessoal? Essa então foi a nossa aula de decomposição vetorial. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí, que não custa nada, né? Se inscreva no canal. Se tiver mais interesse em assistir as nossas aulas, que eu vou estar postando toda semana, vai lá no sininho de notificações e deixa ele selecionado, tá? E também compartilhe. Se ficou com dúvida, pode deixar aí nos comentários a sua dúvida, ou então vai lá no meu direct do meu Instagram, lucas.branquinho. Envia lá a sua dúvida, que eu vou estar com o maior prazer te respondendo, tá ok? Então, até a próxima e tchau, tchau!